apoio na guerra, Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, estamos aqui hoje reunidos em festa nesta tarde. Toda a nossa terra está festejando este dia de Pentecostes e também, particularmente aqui na nossa terra, esta festa de São Sebastião dos Novos, como é vulgarmente conhecida, e que verdadeiramente esta tarde seja uma tarde de festa para todos nós. O Sobral está em festa,
quer estar em festa porque nos encontramos aqui todos, porque temos algo em comum que nos une aqui, que é a nossa fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa alegria também de termos São Sebastião como nosso padroeiro. É o padroeiro da nossa terra. E por isso, por tudo isso, esta Eucaristia de hoje será também oferecida a Deus por todos os habitantes desta terra. Por todos aqueles que, mais longe ou mais perto, vivem aqui, por aqui fazem as suas vidas, aqui nasceram, para cá vieram, aqui vivem. Por todos eles, por toda a nossa terra, vamos hoje pedir e oferecer esta Eucaristia. E para que seja mesmo nossa esta festa, vamos também, tomando parte nela, pedir perdão ao Senhor, para celebrarmos com alegria ainda redobrada estes santos mistérios. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos
apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Se lhes tirais o alento, morrem, e voltam ao pó onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida, e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Glória a Deus para sempre. Rejubila o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Leitura da
primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amigos, todos aqui de pé, discutimos este belo poema que é a sequência de Pentecostes. É um hino muito belo ao Espírito Santo, em que pedimos que Ele venha até nós, que Ele nos transforme. Convido-vos a escutar. Vindo ao Santo Espírito, vindo amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardais, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sai a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia, virtude na vida e amparo na morte, no céu alegria. Amparo na morte, no céu alegria. Aleluia, aleluia, aleluia.
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é o amor de Deus. É Ele que atua em nós, na nossa vida. É Ele que nos leva a crescer na fé. É Ele que nos faz rezar. E é Ele que nos faz procurar a Deus e amá-lo. Nos momentos fáceis da vida e nos momentos difíceis, quando a nossa consciência, quando algo nos diz cá dentro que precisamos de nos encontrar com Deus, precisamos de o ver, sempre essa voz é a voz do Espírito. Caros irmãos, é por isso que São Paulo diz aqui a certa altura, na primeira carta aos Coríntios: em cada um de nós se manifestam os dons do Espírito Santo, mas para o bem comum. Como é importante nós irmos percebendo a pouco e pouco que isto é para acontecer também aqui na nossa terra. São Paulo fala aqui que em cada um de nós, estas pessoas que vêm à igreja e dos que por algum motivo não vêm, a cada um de nós o Espírito Santo deu dons porque nos amou e porque nos ama. Mas qual é o segredo? O segredo é que estes dons não são para nós. Estes dons nós devemos pôr ao serviço dos outros, do bem comum, da comunidade. Se nós acreditamos no Espírito Santo, se acreditamos nos 7 sacramentos que aprendemos na catequese, havia 7 sacramentos e nós acreditamos que nesses sacramentos Deus vem de um modo especial, com a força do Espírito, para numa determinada etapa da nossa vida, seja no batismo, seja depois na primeira comunhão, no crisma, no casamento, ou na ordenação padre, seja em qualquer um destes sacramentos, na Santa Unção, na confissão, na penitência, seja em qualquer um destes sacramentos, nós acreditamos que Deus vem e nos ajuda a viver aquelas determinadas situações, com força, com espírito, com fé. O segredo para nós irmos a pouco e pouco descobrindo esta maravilha que é ser cristão e que é ser comunidade cristã é este. Passa por acreditarmos que o Espírito Santo está aqui no meio de nós, foi Ele que nos chamou, é Ele que nos chama a sermos cristãos em cada dia, é Ele que nos faz rezar, é Ele que nos dá alegria de estarmos aqui em comunidade. Mesmo quando nós sentimos que quando vimos à igreja, mesmo quando aquelas pessoas que nós achamos que estão aqui a fazer uma coisa, mas depois lá fora são outras,
mesmo essas pessoas que nós às vezes julgamos com os nossos critérios, mesmo essas pessoas, todos nós, somos amados pelo Espírito de Deus. E por isso, irmãos, o grande desafio de ser comunidade cristã é este. É de perceber que vir à igreja não é só para os santos, não é só para os bons, mas a igreja é para todos. Porque esta é a casa de Deus e Ele quis vir para todos. Ele convida-nos a cada um, na etapa de vida em que estamos, naquilo que estamos a viver. O Espírito convida-nos a pormos os dons que Deus nos deu, a pormos ao serviço dos outros. Como isto é tão belo quando nós descobrimos que Deus me deu a mim dons que não deu a mais ninguém, que te deu a ti dons que não deu a mais ninguém, e que, no entanto, Ele os deu para nós os pormos ao serviço dos outros, não para o nosso consumo interno. Deus dá qualidades a determinadas pessoas, dá um dom especial para aconselhar a outras dá um dom especial de oração, de vida de procura de Deus. A uns dá um dom especial de saberem ensinar, de saberem transmitir, de saberem cativar. Cada um tem dons especiais, mas como num corpo, todos os membros têm que estar a trabalhar em conjunto para que esse corpo viva. Assim também nós que somos o corpo de Cristo, que temos esta graça de pertencer à Igreja de Deus, à Igreja Católica, nós que temos esta graça, é importante que descobrimos que somos um membro importante, fundamental deste corpo. E que, se eu não ponho os dons que Deus me deu a vender para o bem dos meus irmãos todos, este corpo fica a sofrer com isso, fica a sofrer com a minha ausência. Caros irmãos, os dons do Espírito fazem-nos crescer para Deus, mas devem também fazer-nos crescer na caridade. Aliás, não é possível descobrir nem Deus, nem descobrir o serviço ao próximo, se não tivermos este Espírito Santo que nos ilumina e que faz crescer no nosso coração o desejo da caridade, do amor, de viver já não para nós, mas para os outros. Na primeira leitura, era isso que nos dizia o texto. Os discípulos estavam todos reunidos com medo, o Espírito Santo veio sobre eles, desceu sobre a forma de línguas de fogo. Línguas de fogo. O fogo, o sinal do amor de Deus, e um amor que é abrasador, um amor que não desiste de nós. Deus não desiste de nós. E também as línguas, como sinal de comunicação, como sinal de comunhão, como sinal já não de barreiras, como no episódio do Antigo Testamento da Torre de Babel, em que Deus confundiu as línguas dos povos para eles não terem a soberba de pensar que podiam ser como Deus, mas o Espírito que agora desce sob a forma de línguas para nos pôr em comum. A mesma língua pode separar-nos ou pode fazer-nos esta experiência tão bela e profunda de comunhão, de partilharmos os mesmos sentimentos e a mesma alegria. O Espírito Santo é aquele que cria a comunhão na Igreja. Não tenhamos dúvidas disso. E, portanto, cada vez que um dos membros da nossa comunidade, em vez de contribuir para a comunhão, em vez de contribuir para o bem comum, em vez de contribuir para a construção desta Igreja viva que somos todos nós, cada vez que um membro da nossa comunidade, em vez disso, pelo contrário, se põe a criticar o irmão e a dizer mal, esse irmão tem que pedir a Deus a luz do Espírito Santo. Porquê? Porque o Espírito é que nos faz perceber a pouco e pouco que nós não somos Deus, que sem dúvida podemos às vezes emitir algum critério de julgamento sobre o outro, mas que nunca o devemos condenar. Às vezes nós pensamos, Deus, ninguém tem o direito de nos julgar, ninguém tem o direito de dizer o que é que eu devo fazer ou não. Os outros, eu não quero saber deles para nada. Isso não é bem assim. Nós vivemos em comunhão, vivemos em sociedade e, portanto, aquilo que nós somos, a nossa liberdade, acaba quando começa a liberdade dos outros. Quando eu invado o espaço da liberdade do outro, algo aí tenho que pensar até que ponto é que eu não estou a abusar da minha própria liberdade. Assim também, nós, com o irmão, para nós percebermos se o irmão precisa da nossa ajuda, temos que às vezes perceber se ele está a precisar de ajuda, temos que julgar. Nós podemos julgar os outros, não devemos é condená-los.
Se eu vejo um irmão meu que, como cristão, se anda a afastar de Deus, eu percebo no meu entendimento que ele precisa de ser ajudado. Que há ali qualquer coisa que não está bem. Isso, de certa maneira, já é um pensamento, um julgamento. Agora, eu não tenho o direito de dizer que ele agora não vale nada, de o condenar, de o pôr de parte e dizer que para mim ele morreu. Isso é que é mau. E o Espírito Santo de Deus que Jesus deu a estes discípulos, caros irmãos, é este Espírito que nos faz olhar uns para os outros com os olhos novos. Não olharmos uns para os outros apenas já como amigos, como irmãos, que também é importante, como membros da mesma terra, mas sermos capazes de olhar uns para os outros com o olhar de Deus. Já uma vez pensamos como é que Deus olhará para nós? Sabemos que Deus é amor, sabemos que Ele é fiel, que Ele não desiste. Como é que Deus olha para mim? O que é que Ele vê em mim? Que dons é que Ele me deu? E que dons são esses que eu posso pôr ao serviço dos outros? Nesta igreja que eu amo e que Deus ama. Jesus partiu para o Pai e enviou-nos o Espírito. Olha, irmãos, nós às vezes ouvimos falar muito do Espírito Santo, mas vemos pouco, ou sabemos criar pouco, experimentamos pouco a sua ação em nós. Eu gostaria de que hoje, de uma maneira nova, nós já ouvimos tantas vezes esta palavra do Espírito Santo, mas como era importante nós começarmos de novo uma invocação mais frequente ao Espírito Santo, com mais frequência pedir-lhe que Ele venha até nós, aquela oração diga que nós cantávamos agora também aqui, uma parte no Aleluia: vinde Espírito Santo, enche o coração dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Como é importante nós diariamente pedirmos isto a Deus. Como é importante nós tomarmos consciência que é este Espírito que, quando a nossa vida parece um deserto, é este Espírito que nos dá força, nos dá ânimo para não desistirmos. Quando a nossa vida anda difícil, é este Espírito que nos diz que Deus nos ama e que não devemos perder a esperança, porque este Espírito também não desiste de nós. Não desiste de nos chamar para Deus. Este Espírito Santo são as mãos de Deus neste mundo. Deus hoje continua a atuar no mundo, na nossa vida, na Igreja, pelo Espírito Santo. O Filho voltou para o Pai, mas continua presente no meio de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Cada conversão, cada pessoa que muda de caminho na sua vida para o bem, para Cristo, não tenha dúvidas que o Espírito Santo está com ela e que é Ele que vai trabalhando no coração dela, tal como trabalha no coração de cada um de nós. Agora, o Espírito Santo é um fogo que arde sem se ver, diz também o nosso poeta, que o amor é fogo que arde sem se ver. É uma das metáforas mais belas para te explicar o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus que arde, isto é, que trabalha em nós, mas nós, no entanto, não vemos a sua ação com estes olhos. É preciso termos os olhos da fé para compreendermos. Quando nós vemos uma mãe com o seu filho, sabemos que existe ali amor, mas, no entanto, não o vemos com estes olhos. Um marido e uma mulher, se não nos disserem, se não conhecer as pessoas, se não nos disserem que eles são marido e mulher, a gente não vê ali nada que estes olhos que esteja escrito a dizer que são marido e mulher. Mas, no entanto, acreditamos e sabemos que eles se amam. Da mesma maneira, o Espírito Santo está no meio de nós. Nós não o vemos com estes olhos, mas sabemos que Ele está aqui presente. E nós, pela fé, somos capazes de o ver, de o sentir e de lhe dar graças. E, finalmente, este desafio que Jesus nos lança, neste Evangelho. Recebei o Espírito Santo, diz Ele aos discípulos: a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A este respeito, caros irmãos, hoje estamos em festa, e esta festa é a festa de estarmos em conjunto, de convivermos na alegria, de sabermos que temos algo aqui mais forte do que simplesmente os nossos laços naturais. Temos o Espírito Santo que está aqui a unir-nos. Também um desafio. Neste dia de festa, quando viermos comungar, quando pensarmos em vir comungar, perguntemos também, antes de mais, a nós próprios: eu vou comungar, vou-me aproximar de Cristo, vou dizer ao Senhor que quero viver cada vez mais como discípulo dele, Ele que é alimento da vida. Mas perguntemos também se na nossa consciência, e o Espírito
Santo fala-nos pela consciência, se verdadeiramente sentimos que a nossa vida tem sido uma vida de cristão. Não digo aqui, porque aqui desculpem, mas aqui como o Sr. Padre não vê os corações, só Deus é que vê os corações, aqui às vezes é muito fácil, quando se vem comungar, virmos todos quase à molhada, e aqui não se distingue, mas cada um de nós, no nosso coração, pergunta a si próprio: eu estou em condições de me aproximar deste corpo e sangue do Senhor? Porque é comum nós ouvirmos as pessoas a falar, não sei se aqui nesta terra também se usa essas frases, mas é comum às vezes ouvirmos frases do tipo: eu não sei porque é que tu te vais confessar, eu chego à igreja, confesso-me diretamente a Deus e depois vou comungar descansadinho da vida. Eu não preciso de me confessar ao Padre. Aliás, eu não preciso do Padre nada. Eu se calhar até nem tenho pecados. Eu nem tenho pecados nenhums. Aliás, eu já sou tão bom e tão santo que eu nem sei até gosto de não tenho aqui nesta terra. Eu já devia ir para o céu. Mas às vezes, se fôssemos este raciocínio até ao fim, íamos parar aqui um bocadinho. Já éramos tão bons, já devíamos estar no céu. Bom, isto para dizer o seguinte: Nosso Senhor quis deixar aos discípulos este poder de perdoar os pecados. Se nós temos à vontade para, com toda a confiança, quando queremos batizar um filho, casar um filho ou uma filha, quando queremos casar, quando queremos receber o crisma, se nos aproximamos do Senhor Padre com toda a confiança, sabendo que Ele é representante de Cristo e que nos dá a força do Espírito Santo nesses sacramentos, por que motivo é que quando chega a hora de nos reconciliarmos com Deus, parece que fugimos do Padre como o diabo faz da cruz? Por que será? Não é? É curioso. Em todos os outros sacramentos, eles são 7, nos 6, nos outros 6 nós acreditamos no Espírito Santo, precisamos da Igreja, vimos à Igreja, em todos esses precisamos dos irmãos. Quando chega a hora da reconciliação, parece que inventamos todas as desculpas e mais alguma para fugirmos de nós próprios, do encontro connosco, da nossa consciência. Ora bem, o que Jesus nos diz aqui é que isto não é de maneira alguma para dizer Jesus nunca quis condenar ninguém, nós sabemos. Jesus, aliás, veio para todos. No entanto, o Senhor diz-nos isto: se tu acreditas na Igreja, se acreditas nesta Igreja visível, que és tu e os teus irmãos, que somos todos corpo de Cristo, porque o Espírito nos une, não é pelos nossos lindos olhos, mas é porque o Espírito Santo está no meio de nós, que nós formamos a Igreja. Se acreditamos nisto, se acreditamos que o Espírito habita no nosso coração e no coração dos irmãos, então, irmãos, não tenhamos medo de usar também este sacramento tão belo, que é o sacramento da reconciliação. Nós temos pecados. Quanto mais nos formos confessando, é um caminho. Vamos ganhando também, às vezes, mais traquejo, mais experiência, e às vezes onde nós antes não víamos nada de mal, quando começamos a amar mais a Deus, começamos a ver que há tanta coisinha que às vezes procede do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa soberba. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, e é por isso que os grandes santos consideravam-se os grandes pecadores, quanto mais nos aproximamos da luz, mais claro vemos, às vezes, as nossas trevas. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais claro, às vezes, vemos as nódoas que a nossa vida, o facto com que andamos, tem. Não tenhamos medo de viver este sacramento como um sacramento profundíssimo de encontro com Deus pelo Espírito Santo, de renovação interior, de começarmos uma caminhada nova na nossa vida. Ser igreja passa também por isto. Quando eu faço alguma coisa de mais grave e que a minha consciência me diz que eu não estou bem com Deus, é importante também sabermos que quando fazemos assim alguma coisa de mais profundo, mais grave, não pecamos apenas contra Deus, nem contra nós. Pecamos também contra todos os nossos irmãos. O Espírito Santo deu-nos dons tão bons que nós às vezes ainda desconhecemos alguns dons que Deus nos deu. O Espírito deu-nos dons, mas deu-nos para nós pormos ao serviço dos outros. Ora, se eu não ponho os dons que Deus me deu ao serviço dos outros, aquilo que os outros deviam esperar de mim, de melhor, aquilo que melhor eu tinha para dar, eu não o estou a dar. E, portanto, de certa maneira, os outros ficam lesados, ficam a perder com algo que mereciam receber de mim e pelo meu egoísmo, pelo meu fechamento, pela minha preguiça não recebem.
E por isso, quando eu faço algum pecado, eu não me caio apenas contra Deus, caio também contra os irmãos. E por isso é tão importante reconciliarmos com um sacerdote, porque ele é a certeza que Deus me dá de que eu fico perdoado. Ele é a certeza de que isto não é apenas uma coisa minha com Deus, da minha consciência. Porque nós muitas vezes facilmente arranjamos desculpas. Tal como arranjamos às vezes desculpas para não nos ir confessar, depois também devemos nos perguntar a nós próprios se aquilo que temos com Deus é verdadeiramente uma confissão, ou se há às vezes uma projeção psicológica em que dizemos a Deus: olha, eu fiz isto e aquilo, mas no fundo, será que estamos a falar com Deus ou estamos a falar connosco próprios? Na confissão, eu tenho a certeza de que não estou a falar apenas comigo, com os meus botões. Tenho a certeza que estou a falar com Deus e que sou perdoado em nome de Deus através daquele sacerdote que ali está. Hoje é dia de festa, que a grande festa que hoje vamos viver seja também no nosso coração esta festa do Espírito Santo que nos fala. O Espírito Santo que nos despertou qualquer coisa na nossa vida, no nosso coração, que nos diz que se calhar há coisas na nossa vida que têm que mudar um bocadinho. Não tenhamos medo de mudar. Esta igreja é católica, isto é, fala todas as línguas, está em todo o mundo, é para todos. Para os intelectuais, para as pessoas mais simples, para as crianças, para os idosos, para os adultos. Esta igreja fala todas as línguas. Porque é a língua do amor, é a língua da caridade, é a língua do Espírito Santo. E a essa língua ninguém pode fugir e essa língua todos compreendem. De uma maneira ou de outra, todos nós já sentimos a graça do Espírito Santo em nós. Ele está aqui hoje no meio de nós, com alegria, peçamos ao Senhor que faça o nosso coração estar em festa. Por estarmos aqui uns com os outros, por estarmos nesta alegria da festa de São Sebastião dos Novos, olhando para o nosso padroeiro, que está aqui nesta imagem tão bela, lembra-nos daquilo que foi o martírio dele. Olhando para o nosso padroeiro, recordemos-nos disto. Este homem que foi cravado contra o madeiro por aquelas setas todas, foi um homem profundamente feliz. E feliz porque encontrou Deus. Feliz porque era soldado romano, tinha tudo, podia ser uma pessoa muito rica e, no entanto, percebeu que, apesar de todas essas riquezas que este mundo lhe oferecia, nada disso, isso era nada, comparado com o conhecimento de Jesus Cristo, com ter fé no Senhor, com saber que Ele estava com ele, que Deus o tinha escolhido, que Deus o amava e que Deus o fazia crescer na fé em cada dia. Foi por causa dessa fé que ele foi morto. Olhando para ele, também nós não tenhamos medo de confiar em Deus, de pedir a graça do Espírito Santo, para que Ele faça de nós também, hoje neste mundo, testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado. Alegremos-nos, festejemos esta festa de São Sebastião. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só a Deus para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs, neste dia santíssimo, em que terminam as festas pascais, peçamos a Deus nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja, para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo.
pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos, irmãos. Pelo Papa Bento XVI, pelo nosso Bispo, seu presbítero e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos, irmãos. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos, irmãos. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ajude e ilumine. Oremos, irmãos. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa Diocese, para que o Espírito nos faça crescer a todos na caridade. Oremos, irmãos. Rezemos uma vez mais a Deus por todos os habitantes da nossa terra, por todos os habitantes do Sobral, para que cada vez mais possamos ir construindo esta civilização nova, que é a civilização do amor de Deus, onde na nossa terra os lares sejam verdadeiramente lares onde se viva o amor, onde as dissensões, as discussões entre marido e mulher vão acabando, onde os filhos verdadeiramente encontrem o amor dos pais, onde haja equilíbrio nas relações de pais e filhos, de marido e mulher. Por tudo isto, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus eterno e omnipotente, que enviais aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo que fizestes descer sobre a Igreja na manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho, para proclamarmos aqui e em toda a parte as maravilhas que realizastes pelos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, podemos sentar-nos. Vai começar agora esta segunda parte da celebração. Somente deixar um pequenino apelo. Nós habitualmente fazemos deste momento um momento de chamado, é conhecido por ofertório, mas ele, como nós sabemos desde a origem, é sobretudo uma partilha de dons. Os cristãos partilham os bens que têm. E desde o princípio, aqueles que tinham um bocadinho mais eram chamados a partilhar, se calhar um bocadinho mais, os que tinham menos, cada um na medida das suas possibilidades. Nós hoje estamos em festa, sabemos que esta Igreja não precisa ainda de pagar algumas obras. Nós não queremos o dinheiro pelo dinheiro, mas precisamos dele às vezes para manter este edifício, esta comunidade de vida. É para isso que ele se destina. E por isso, olha, cada um de nós, na medida das suas possibilidades, tendo presente também esse fim, e neste dia de festa, na medida das nossas possibilidades, sejamos particularmente generosos. Meu amor.
nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Ansiamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Bento, o nosso Patriarca José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Sebastião, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com toda a confiança no só coração, na só alma, sabendo que o Espírito está no meio de nós, no nosso coração, nos faz rezar a Deus e levemos até Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de parar, mas dizemos a palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo, guarda para a vida eterna.
seu caminhar. Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente, para sempre a chorar. Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente, para sempre a chorar. E tu, bendito sejas, pastor que nos levas às águas da vida. Bendito, bendito, abristes o coração, Deus amigo da Igreja, nossa Mãe querida. Abristes o coração, Deus amigo da Igreja, nossa Mãe querida. Nós todos que temos sede de ir nas águas puras, mesmo sem parar. Nós todos que temos sede de ir nas águas puras, mesmo sem parar. Jesus quis morrer na cruz para todo homem de graça salvar. Jesus quis morrer na cruz para todo homem de graça salvar. Vai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ainda antes de começarmos a procissão pelas ruas da nossa terra, se calhar desde já fazer estes avisos. Missa de terça-feira por alma de Amaro Marques e seu filho. Também lembrar que no dia 16, próxima sexta-feira, os utentes, todos os utentes do programa Melhor Idade do nosso Conselho vão estar a celebrar a Eucaristia no Salão do Val.
Sexta-feira, dia 16, às 3 da tarde, no Val, Eucaristia para todos os membros do Grupo Melhor Idade. Também peço o Presidente da Junta que avise que as vacinas dos canídeos é no dia 16 deste mês, sexta-feira também, às 9. E que essa vacinação e licenciamento são obrigatórios. Também na sexta-feira, dia 16, às 9h30 da noite aqui na igreja, a reunião de todos os pais das crianças que vão fazer a primeira comunhão, de toda a catequese. E era bom que fossem mesmo os pais, não fossem só as mães a vir. Está bem? Que eu saiba que o filho é dos dois e, portanto, devem ser os dois que cá devem vir. Está bem? Vamos então começar a nossa procissão das ruas da nossa terra. Um apelo a que procuremos, nos momentos em que a banda da Serra del Rei não for a tocar ou for apenas a marcar o passo, nos momentos de silêncio, procuremos também conservar esse silêncio. Vamos em meditação, vamos em oração interior, vamos com os santos da nossa terra. Eles já conhecem a nossa terra, conhecem os que cá moram, mas vamos com eles rezar, porque caminhar, fazer procissão, é assim que é a nossa vida. Aquilo que vamos fazer agora de seguida é uma miniatura daquilo que é a nossa vida nesta terra ao longo dos anos que cá andamos. Procuremos então guardar o silêncio, por respeito a Deus e também por respeito aos outros que vão na procissão. Está bem? Então, com alegria, vamos agora, pouco e pouco, vamos organizar-nos para começarmos esta parte também da nossa celebração. Sendo
Ah, não tinha uma família aqui na minha. Estava à espera, mas olha. Olha, os olhos e a boca e o bico conheço muito a minha mãe e as pessoas e as minhas filhas. Segunda Conceição. As pessoas da minha filha, quando eu era pequena, é um rapaz cheio de bico. Olha, os meus e É, onde é que vocês vão? Eu ando bem para trás. Não virem-se, agora nós bem virados. Esperem um bocadinho. Podem parar. Não, faz bem dos sítios que eu estou a andar. Espera aí, cara. Esperem um vídeo. Estou a ver o filho, deixa ver o filho. Eu estou a ver junto. Olha, não faça homem, Vou. mais uma gaita. Depois vou deitar com os pés e é para não assim o carreiro dos olhos. Oi. Olha, já. Só agora. Quem é que não tem a fotografia? Oh, cara, está a morrer para cá. Olha, já viu? Só que tu vais pedir ninguém aqui atrás. Eu jogava com a fotografia. E eu? Eu? Não, então. A Cristina vai ao baile? Não, não fez. Santa Quitéria. Santa Quitéria. Ai, valha, não sei, é Santa Quitéria. Elas também vêm de sapatos altos, à frente? Estão muito filhos. É. São filhões, a gente não
Tomem cuidado com a balança. Vai pesar as bolas. Ela está presa no bigode. É. Dizemos que pode levar a senhora à costa. É não, eu vejo gorda na nossa senhora. Só mais cansada, Milena?
Mas vocês vêm aqui com um peso medonho. Vocês a vender Já cheira quente, cheira. Já cheiraste tu. És correia, já estou a patinar. Sei lá de baixo. És correia. Oi.
Muito faturado. Ele vai ser largado. Ele vai se ver. Olha, temos aqui auxílios. E alguém sempre sabe. Olha aqui embaixo. Olha, ainda faz menos a consciência. Onde é que vocês vão? Vão para aí, vão lá da casa da Maria, vão para a casa, vão para cá. Eu só quero onde é que você está, vocês já para a frente. Para está o passo por aí. Olha o bichano. Pois é. Você está pegando uma... Quer dizer, me filmaram para o boitinho cabelo, boito de careca. Não faz mal. E acabamos de expulsar a igreja. Carregamos os favores, tiramos os quadros.
assim assim. Que é qual assim assim. Tirar? Vai. Vai. Tá. Vai. Olha aí. Olha aí, meu filho. Vá lá, então. Faltou uma. Eu estava com o cidadão Natal. Partiu-se a corda. Então, mas o que é que se passou? Partiu-se a corda. Hã? Partiu-se a corda. A mim? Estão a deitar para o cimo com força, agora estava lá. Força mais alta. Não, olha aqui. Esquece-me que ela é mais alta. Também parecia mais de calcinais que outra coisa. Ao fim, pô. Jesus. Vai, baixa. Vai, estás? Passaram o vizinho. Mãe de Jesus.
pedimos à nossa Mãe, Mãe do Céu, que fizesse com que a guerra acabasse na terra. E nesta procissão, além de rezar por todo este povo, penso que todos nós fomos rezando pela nossa terra, para que ela melhore cada vez mais, fui também pedindo de um modo especial e perguntando a Deus o que é que Ele queria de nós, o que é que Ele quer da nossa terra, o que é que Ele quer que a gente melhore. E eu penso que a resposta passa muito por isso que cantávamos agora. Que a guerra acabe. Não a guerra das armas, que essa já não a temos cá, felizmente, há muitos anos no nosso país. Mas a guerra que tantas vezes temos uns com os outros, nas nossas casas, quando devíamos amar-nos em família, antes de mais, às vezes passamos a vida de costas voltadas uns para os outros, zangados, e às vezes por coisas, por ninharias. Então, hoje, neste dia de festa, alegrando-nos porque a nossa terra, estamos aqui todos reunidos, estamos aqui todos representados. Reparem como caminhámos durante uma hora em silêncio e, no entanto, caminhámos todos no mesmo sentido, com alegria, sabendo que ao nosso lado iam irmãos e irmãs a caminhar como nós. O caminho da vida também é assim. Às vezes não é preciso dizer muito, mas sabemos que caminhamos no mesmo sentido. E como é belo, quando caminhamos, em vez de andar sozinhos, andamos com outros. Quando vamos com mais ao nosso lado, quando vamos com os nossos irmãos e irmãs a caminhar para Deus, que a vida é para isso também. Neste dia, nesta tarde, o tempo teve meio farrusco, mas, no entanto, tenho a certeza que o nosso espírito estava alegre, está alegre, porque é nestes momentos que nós percebemos como é bom a vida, como é boa a vida, como é bom termos irmãos, como é bom estarmos com aqueles que conhecemos, melhor ou pior, mas estarmos aqui todos em família. As aldeias têm esta grande vantagem, é que ajudam-nos, ainda de uma maneira muito boa e muito atual, a viver este espírito de família alargada. Nós fomos criados para isto. Fomos criados para a comunidade, para viver com outros, para nos relacionarmos, para construirmos coisas em conjunto, para sermos um povo que caminha. Demos graças a Deus por tudo isto e nesta tarde, que São Sebastião, nosso padroeiro, a todos nos dê esta graça de que o nosso coração nunca desista, seja sempre novo, nunca desista de amar mais o próximo, de trilharmos os caminhos que são os caminhos que verdadeiramente nos fazem felizes, que é o caminho da partilha, que é o caminho do convívio, que é o caminho de darmos algo de nós. E neste contexto, um agradecimento, antes de mais, a Deus, por todos nós aqui estarmos, e depois também a todos os que contribuíram para que esta festa, esta procissão, este dia fosse possível. Alguns não estão aqui presentes, mas eu não vou nomear, mas um agradecimento em especial àqueles que, de modo mais direto, organizaram esta festa. Nós sabemos que foi com muita generosidade, foi com muito empenho, também com alegria, com o desejo de que a nossa terra cresça também neste convívio, não darmos cada um para o seu lado, mas convivermos, construirmos coisas em comum. Um agradecimento a todos, aqueles que contribuíram para esta festa, que se preocuparam, e também hoje, aqui nesta procissão, todos nós com o nosso suor, com o nosso esforço, uns de uma maneira, outros de outra, todos fomos contribuindo para que esta procissão tivesse um bom termo. Todos estamos de parabéns, alegremos-nos, porque são estas festas e são estes dias que depois dão sentido também a todo o resto do nosso ano, a toda a nossa vida. Momentos de trabalho em que não estamos com quem gostamos, mas é nestes momentos em que nos reencontramos, nestes momentos em que partilhamos a vida, que vai sendo a vida de cada um, nós ganhamos novo ânimo, novo fogo para voltar para a vida, do dia a dia, com mais alegria. Que o Senhor a todos vos abençoe. Eu vou pedir a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia.
Graças a Deus. Eu penso que é importante também dizer, eu não sei ainda muito bem as horas, mas a festa não termina aqui também, continua agora de outra maneira, num outro tipo de convívio também, que é muito importante, nós sabemos. Penso que vai ser lá em cima, no salão da associação. Não sei que horas é quando acabar aqui. Então, portanto, estamos também todos convidados a participarmos lá em cima, num tempo de convívio. Penso que vai haver também algo que possamos partilhar em volta de uma mesa. E depois também, logo mais para a noite, penso que há também um pequeno baile, não é? Também. Como é que é o grupo? Um senhor organista que vem tocar e podemos também conviver dando um pezinho de dança, também é importante. Eu vou tentar também aparecer, mais daqui a pouco, já nos vemos. Então, o resto de um bom domingo para todos. Já que estamos no meio, como eu ia dizer, hoje não deu tempo, é que está próximo a festa do Corpo de Deus, que já não é para a semana, é para a outra. Então eu queria pedir uma coisa, era que todas as mães que tenham crianças e que queiram que elas vão ser agindo como é costume, que deem um nome, que venham ver os fatos já no próximo domingo, que é para ser um bocadinho mais fácil para todos. Por isso, para não quem ficar zangado, porque nós às vezes esquecemos de uma ou de outra, e então, quem queira e tenha vontade de vir, venham. Obrigada.